Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a homeopatia e um pouquinho da história da homeopatia pelo mundo, no Brasil e também de alguns aspectos legais referentes à homeopatia. A homeopatia foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann lá no século XVIII, ou seja, há mais de 200 anos. No final do século XVIII, entre 1790 e 1796, Hahnemann começou a testar e criar a homeopatia. Nessa época, ele já experimentou uma série de medicamentos que são usados até os dias atuais. A homeopatia é um dos sistemas de saúde mais utilizados no mundo e ela é utilizada para restabelecer o equilíbrio da energia vital e tratar uma infinidade de doenças físicas e psicológicas. Qual é a origem, desses medicamentos? A origem vem de 3 reinos, basicamente, do vegetal, do animal e do mineral. Então, a maioria dos medicamentos homeopáticos tem a sua origem no reino vegetal. Daí a gente encontra uma porcentagem do reino animal e também do reino mineral. Também podemos falar que tem algumas espécies químicas utilizadas como medicamento homeopático e também compostos biológicos, que são o quê? São secreções, excreções, tecidos, órgãos, micro-organismos, todos eles utilizados como medicamento homeopático. Quem são as pessoas ou seres que podem se beneficiar da homeopatia? As pessoas de todas as idades podem usar medicamento homeopático, crianças, jovens, adultos e idosos. Animais também fazem uso da homeopatia, e não só animais que a gente tem em casa, os animais de estimação, mas também animais de rebanhos, animais criados para abate, para consumo humano, também são tratados com homeopatia, visto que a homeopatia não deixa resíduos de medicamento nesses animais que vão ser abatidos e consumidos. E também em plantas, em plantações, tanto plantas em casa, que a gente usa para combater pragas, para melhorar, para ficar com um aspecto mais viçoso, uma planta mais bonita, mas também em plantações grandes, onde se usa o recurso da homeopatia, evitando assim o uso de inseticidas ou de qualquer outro produto químico que seja prejudicial à saúde. Tá? Então é importante lembrar que a homeopatia não é misticismo, não é uma religião, não é necessário ter fé para que a homeopatia faça efeito e hoje nós não chamamos mais de medicina alternativa. Nós vamos ver que nós chamamos a homeopatia tem uma denominação agora diferente. A história da homeopatia, pegando lá os precursores, quem foi que há alguns anos atrás, um pouquinho só, alguns anos atrás, já falava a respeito dessa lei, a mais conhecida da homeopatia, que é a lei dos semelhantes, que é tratar pelos semelhantes, curar pelos semelhantes. Então a gente volta um pouquinho aqui, 468 a 377 a.C., Hipócrates, que é tido como pai da medicina, já falava sobre a lei dos semelhantes. Hipócrates ele se apoiava na teoria humoral dos 4 humores, que até hoje ainda é defendida, e ele já falava na observação de sinais e sintomas e tratar pelo semelhante. Daí mais para frente um pouco a gente tem Paracelsus, entre 1493 e 1551, também cita a lei dos semelhantes. Ele fala da teoria das assinaturas, que a doença é produzida pelos semelhantes e pelos semelhantes o paciente retorna à saúde. Embora Samuel Hahnemann nunca tenha citado em sua obra alguma referência de Paracelsus, acredita-se que ele se baseou também na leitura dos textos de Paracelsus,
já que ele traduzia muitas obras. E a gente encontra aqui também, em 1588, Giambattista della Porta, falando de algumas doenças que estavam relacionadas ao formato dos órgãos. Então, aqui eu tenho doenças do coração sendo tratadas por frutos, né, com formato de coração. A homeopatia no mundo. Então, a gente vê a homeopatia aqui sendo criada no finalzinho do século XVIII na Alemanha, né, onde Hahnemann residia, e depois a gente vê aqui a homeopatia se espalhando pelo mundo, né, tomando conta de outros continentes. No Brasil, especificamente, a homeopatia chega em 1840. Homeopatia no Brasil. Então, a gente acabou de falar que chegou em 1840 e ela veio por um homeopata francês, Benoît Muret. Em 43, 3 anos depois, o Dr. Muret e o Dr. Vicente José, esse de Lisboa, fundaram o Instituto Homeopático do Brasil. E esse instituto é que originou o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Em 1851, 11 anos depois, a gente tem a primeira escola homeopática no Brasil, onde já há separação dessa prática como médica da prática farmacêutica. Em 1878, cria-se um outro instituto, o Instituto Hahnemanniano Fluminense, também no Rio de Janeiro. Em 1886, eu tenho um decreto que dá direito à manipulação da homeopatia. Em 1926, eu tenho o primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia. Em 1965, criam-se leis específicas à homeopatia. Em 1977, é uma data bastante importante também, eu tenho a primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, que foi escrita pela doutora Helena Minin. Em 1980, a homeopatia é reconhecida como uma especialidade médica, apesar dela já ter sido oficializada em 1918, né, ela realmente só foi reconhecida em 1980. Tá? Em 1988, eu tenho a primeira edição do Manual de Normas Técnicas, e em 1997, bastante recente, eu tenho a segunda edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira. E aqui nós temos o Dr. Benoît Muret, não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele, que foi o primeiro homeopata que trouxe, né, para o Brasil a homeopatia, e por conta disso, né, que foi o dia que ele veio para cá, dia 21 de novembro, é onde se comemora o Dia Nacional da Homeopatia, né? Então, no Brasil, o Dia da Homeopatia é no dia 21 de novembro, por conta do Dr. Muret. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos legais, né, quanto ao exercício da profissão de homeopatia. Para a gente chegar até onde a gente chegou aqui, onde nós temos bastante diretrizes já que pautam esse exercício, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. E a gente tem que voltar um pouquinho antes aqui de 2006, a gente volta lá em 1986. Em 1986, acontece a primeira Conferência Nacional de Saúde. Essa Conferência Nacional de Saúde tinha como base o pedido para uma reforma sanitária, né, para que a gente mudasse a forma como a saúde pública no Brasil era tratada. Dentre muitas reivindicações nessa reforma, estava ali também a prática da homeopatia, o serviço da homeopatia sendo oferecido dentro do sistema público de saúde. Então, naquela época, o que a gente tinha como sistema de saúde era o INASP, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. O que era o INASP? O INASP era o que nós temos hoje no nosso SUS, é anterior ao nosso SUS.
E foi exatamente essa reforma sanitária que culminou na criação do SUS e de todas as suas diretrizes, sendo uma das principais dela isso daqui, ó, gente. O SUS preza pela prevenção, promoção e recuperação da saúde. Tá? Então, 1986 foi um marco que aconteceu essa primeira conferência, foi daí que surgiu o SUS. Outro marco é em 1996, quando a gente teve a 10ª Conferência Nacional de Saúde. Nessa conferência, o Ministério da Saúde, aprovou no SUS o oferecimento de algumas terapias alternativas, que na época era chamado realmente por esse nome. As terapias alternativas que foram inclusas dentro do Serviço Único de Saúde era a acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia. Foram as primeiras terapias inclusas no SUS, em 1996. Nessa época, essas terapias elas eram oferecidas só de forma particular. Até mesmo os planos de saúde não ofereciam isso dentro dos seus pacotes. Eu teria que pagar de forma particular para ser atendido por um homeopata, por exemplo. Ok? Então, quando a gente chega em 2006 aqui, que a gente tem esse novo sistema surgindo, eu já tenho o SUS, em 2006 eu tenho a portaria de número 971, onde o Ministério da Saúde começa a enxergar essas terapias sobre uma nova ótica, inclusive não chamando mais de terapias alternativas, e sim de práticas integrativas e complementares. E é onde a gente tem criado a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o que a gente chama de PNPIC, ou PNPICs. E é dentro dessa PNPIC que o Ministério da Saúde, em conjunto com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, aprova a prática da acupuntura e medicina tradicional chinesa, que a gente tem outras terapias dentro da medicina tradicional chinesa, junto da acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia. Então, aqui ele ganha novas diretrizes, quem é que pode aplicar as sessões, quais são os instrumentos que podem ser usados em acupuntura. Também tem um novo aqui que entra, que é o termalismo social ou crenoterapia. O termalismo, ele usa o tratamento com água termal. Tá? Então, a gente tem agora incluído dentro do SUS, de uma forma muito mais clara, muito mais sólida, essas terapias, Então, elas estão dentro da portaria 971 de 2006. Então, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos políticos, Sobre os aspectos de política pública de saúde no Brasil. E para a gente falar sobre isso, a gente volta um pouquinho aqui antes de 2006, em 1986, quando eu tenho um grande marco para a saúde pública no Brasil, que foi a primeira Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência, eles queriam promover a reforma sanitária, uma reforma nos moldes das políticas públicas de saúde oferecidas ao cidadão. Naquela época, o cidadão tinha acesso à saúde pública através do INASP. Tá? O INASP é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. E foi através dessa reforma sanitária que culminou no que nós temos hoje, conhecido como nosso Sistema Único de Saúde. O SUS nasceu dessa reforma sanitária. E dentre uma das reivindicações que tinha essa reforma sanitária era o acesso democrático ao quê? A essas terapias alternativas. Na época era assim que elas eram chamadas. E em 1996, 10 anos depois, 10 anos antes da portaria 971, eu tenho a instituição realmente, aprovação das terapias alternativas, homeopatia, acupuntura e fitoterapia dentro do SUS, porque antigamente essas terapias elas só eram oferecidas por médicos particulares, por acupunturistas particulares,
por fitoterapeutas particulares. Eu não tinha isso dentro do meu sistema de saúde pública. Então, em 1996, essas terapias são já incluídas dentro do SUS, mas não tem diretrizes tão bem organizadas e tão bem claras como a gente consegue agora, de acordo com a portaria 971 de fevereiro de 2006, né, em maio, né, de 2006, que ela foi aprovada. Então, o que eu tenho a partir de 2006? Eu tenho essas terapias até sendo chamadas de uma maneira diferente. Agora, elas fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que eu conheço como PNPIC ou PNPICs. Tá? E elas englobam também as terapias de medicina tradicional chinesa / acupuntura, que aqui tem outras práticas, né, agregadas à acupuntura. Elas colocam a homeopatia, a fitoterapia e o termalismo social como práticas integrantes, né, dessa nova política nacional de práticas integrativas e complementares. Aqui a gente tem diretrizes bem mais claras a respeito de como elas vão ser oferecidas no SUS e por que profissionais, quem pode, né, aplicar essas terapias dentro do Sistema Único de Saúde. Falando mais um pouco sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, da Portaria 971, nós vemos aqui ao centro a terapia que era a única oferecida pelo Sistema Único de Saúde, né, a terapia convencional alopata, que tem a cura pelo contrário, e a gente vem aqui oferecendo agora a homeopatia, que cura através do semelhante, tá? Se opondo a essa outra tipo de terapia. E as outras terapias que também vêm tratar o indivíduo de uma forma diferenciada, olhando ele de uma forma mais geral, de uma forma globalizada, tá? Trazendo tratamentos diferenciados, como o termalismo, que usa água termal, usa as termas para fazer tratamentos, já é uma terapia bastante antiga, né? E a fitoterapia, que ainda é uma alopatia, mas vem crescendo dentro do SUS e a partir do momento que ela começou a ser oferecida. E para encerrar, a respeito das PNPICs, né, das práticas integrativas e complementares, nós vemos aqui depois de 10 anos, né, em 2017, né, 11 anos na realidade, nós vemos também a inclusão de novas práticas à PNPIC. Então, em 2017, mais 14 novas práticas integrativas e complementares são oferecidas dentro do Sistema Único de Saúde, que são a arte-terapia, a Ayurveda, a biodança, a dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexologia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Essas terapias, elas podem ser oferecidas no SUS. Elas não existem todas elas em todos os SUS. Isso vai depender muito do município, vai depender do local onde essa terapia é procurada, onde eu tenho profissionais que possam trabalhar no SUS. Mas todas elas podem ser oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. E aqui a gente vê as 3 especialidades que podem atuar como homeopatas, né? Então, eu tenho o primeiro aqui em 1980, regulamentando a especialidade da medicina humana em homeopatia, né? Então, o Conselho Federal de Medicina aprova o médico homeopata. Depois eu tenho em 1995 o Conselho Federal de Medicina Veterinária também aceitando como uma especialidade da medicina veterinária o médico veterinário homeopata. E aqui em 1998 eu tenho o Conselho Federal de Farmácia com a sua resolução também
aceitando a especialidade de farmacêutico homeopata. E para encerrarmos, nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes quais são as atribuições do farmacêutico homeopata dentro aí da homeopatia, tá? Já que ele pode ter esse título de especialidade em homeopatia. Então, o farmacêutico homeopata ele tem que ter cursado, né, um curso de graduação em ciências farmacêuticas ou farmácia, né, com Conselho Regional de Farmácia registrado dentro da sua jurisdição, né, dentro da região onde ele trabalha e mora. Ele tem que ter cursado dentro da sua graduação a disciplina de homeopatia e ou farmácia homeopática, tendo que aulas teóricas e aulas práticas dentro dessa formação. E também depois que ele se forma, ele acaba fazendo cursos de especialização e de aprimoramento. Esses cursos têm que ser reconhecidos pelo Conselho Federal de Farmácia. A maioria das vezes é isso que acontece. O profissional termina a faculdade, teve o componente curricular de homeopatia dentro da sua grade, mas vai buscar especializações e aprimoramentos para poder atuar na área. Com esse título de farmacêutico homeopata, ele recebe a atribuição de trabalhar nas áreas de manipulação, pesquisa, desenvolvimento, produção, controle de qualidade e garantia da qualidade, farmacovigilância, questões regulatórias dos medicamentos e produtos homeopáticos, assim como aconselhamento, indicação, dispensação e comercialização de medicamentos e produtos homeopáticos. Então, de uma maneira geral, o campo do farmacêutico dentro da homeopatia é bastante vasto. Ele pode trabalhar na indústria, pode trabalhar na farmácia de manipulação, com controle de qualidade, com pesquisa, e também pode trabalhar aconselhando, indicando medicamentos para o seu paciente, acompanhando esse paciente desde a prescrição até a dispensação e acompanhamento mesmo da evolução do seu paciente. Então é isso, a gente encerra por aqui e até a próxima.